E essa opção de digitar em outra língua? Pois é, eu vou mostrar para vocês aqui, bem rapidinho. Ok? E aí a gente entra no... a gente entra nas coisas. Eu vou deixar tudo pronto aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Deixa eu só dar uma palavrinha rápida. Eu sei que é um assunto que poderia levar muito tempo. Deixa eu só dar uma palavrinha rápida sobre esse assunto, porque eu sei que vocês estão angustiados, com razão, por causa da questão da nota. Eu terminei de avaliar os trabalhos, todos, a recuperação, só que eu descobri uma coisa nesse processo que me atrapalhou bastante. Quando eu atribuo um trabalho, ele automaticamente aparece lá no quadro de notas. À medida em que eu vou corrigindo o trabalho, e vou atribuindo nota, e devolvendo, isso que eu preciso ver. Se eu não devolver, se isso deixa de acontecer, eu não fiz essa experiência ainda. Eu atribuo nota, eu pego um único trabalho, e aí eu vou pegando aluno por aluno, né, porque não tem outra maneira. O ideal talvez seria pegar um aluno só e ver todos os trabalhos e atribuindo nota nele. Deveria ter essa flexibilidade, mas a plataforma, pelo menos até agora, eu não descobri. Então, o que acontece? Eu pego a atividade 1 e tal. E aí ele vai me dando aluno por aluno, e eu vou analisando, vou fazendo os comentários, é bem bacana, dá para fazer um ou outro comentário, e vou atribuindo nota. Quando eu devolvo o trabalho a vocês, para vocês saberem, vocês automaticamente recebem um e-mail, e a nota é colocada no quadro de notas. Só que o que acontece? Se há vários trabalhos atribuídos, ele pega, soma e divide. Então, a porcentagem muda. Aí, quando eu vou fazer o segundo trabalho, a porcentagem muda. E aí eu vi vários alunos angustiados. A professora, a nota mudou, eu estava com 90, depois caiu para 70. E eu descobri uma outra coisa. Ele não faz diferença entre as notas do período letivo e as notas da recuperação. Eu achei que fizesse. Então, o que eu fiz? Eu pus as notas da recuperação para a possibilidade de se o aluno precisasse. Aquele negócio não era necessário que todos preenchessem. Tá? Alguns alunos, querendo ajudar, e eu também não sabia disso, pegaram e falaram, ó, devolvi, eu não preciso, devolveu. Ao devolver, aquela nota passa a ser considerada no quadro geral. Então, o que acontece? Esse aluno, por exemplo, tirou 10 nos 3 trabalhos. Acho que foram 3 trabalhos que eu atribuí valendo nota. Né? 3 trabalhos, 10. Média, 10. Só que mais 3 trabalhos vazios e entregues, você pega 30 e divide por 6. 50%. Então, o aluno, desesperado, me mandar aqui, professor, mas por que eu estou com 50% e tal? Eu até comecei a colocar uma resposta padrão, porque eu não estava conseguindo terminar de corrigir essas coisas. Então, hoje à noite eu vou terminar, eu estou fazendo uma revisão geral. O que eu estou fazendo? Como é que eu demorei para descobrir como fazer isso? Eu estou pegando, por exemplo, o aluno que teve uma nota aqui, na atribuição do trabalho, que ele fez, eu preciso repetir essa nota na recuperação. Por quê? Porque equilibra as porcentagens. Ele vai ter 2 notas iguais, dividido por 2, vai dar a mesma nota. Isso eu descobri. Segunda coisa, se ele apresentou um trabalho na recuperação e não tinha apresentado na data que estava prevista, o da recuperação eu tenho que repetir lá, porque senão acontece a mesma coisa, ele divide por 2. Então, essa angústia que vocês passaram aí de estar recebendo e-mails com as notas mudando toda hora e tal, é porque eu também estou aprendendo a lidar com a ferramenta, aí assisti vários vídeos e tal. Esse negócio, por exemplo, descobri que eu tenho que botar as notas em todas, eu descobri sozinho, apanhando aqui, e falar, caramba, não é possível, eu fazia minhas contas, não, a nota dele está errada, assim, a porcentagem que ele está aqui não é a porcentagem que eu estou fazendo a conta na mão. Aí eu comecei a repetir as notas da recuperação e tal, para justamente fazer o que o aluno fez no período normal,
ele é repetido na recuperação. E o que ele fez na recuperação, por não ter feito lá, ou por não ter entregue lá, ele tem que ser repetido. Está faltando equalizar esse quadro, ok? Hoje eu passei o dia todo terminando de equalizar esse quadro para poder entregar as notas à secretaria, pedir mais um dia de bônus lá para eles, para vocês terem as notas. Amanhã, se Deus quiser, estaremos com todas as notas, e eu estou fazendo um esforço assim, muito grande para aproveitar todos os pontos. Para aproveitar todos os pontos. A minha intenção não é reprovar ninguém, eu quero que todos passem. Okay? Mas eu preciso ter um critério, porque depois eu preciso apresentar esse critério à secretaria. E aí o que eu fiz? Eu estou anotando esses critérios que eu estou aprendendo a utilizar, e eu vou colocar como um item na plataforma, agora, essa semana, para que vocês saibam os critérios com os quais as notas estarão sendo dadas. Ok? Que isso também faltou no início, justamente por falta de experiência e tal. Normalmente a gente faz isso na ementa, né? Mas o critério específico de uma nova ferramenta eu ainda não tinha, eu não sabia lidar com o Google Classroom. Então, eu quero aqui pedir a vocês assim, um pouco mais de paciência, tá? A gente vai conversar individualmente com cada um, se precisar, se perceber que a nota não está sendo suficiente, que você vai ser, de alguma forma, prejudicado, antes de atribuir a nota, eu quero conversar com você para a gente tentar equalizar as coisas. Tá bom? Ok? Eu não quero estender esse assunto, porque a gente tem muita coisa para ver hoje no Hebraico. Tá? Mas eu vou colocar esses critérios todos esta semana. Estas últimas semanas têm sido muito corridas, eu terminei o culto agora há pouco, tive lives agora à tarde, estive gravando alguns vídeos para deixar com vocês. Alguns vídeos ainda estão em processamento, por isso não estão lá na plataforma, que eu gravei hoje, e aí tem que subir para o YouTube para não ficar ocupando espaço. Outra coisa importante, no semestre passado, alguns alunos, não sei se foi do primeiro ano ou se foi do segundo ano, reclamavam, professor, eu não estou vendo uma coisa na plataforma, não estou vendo o trabalho. Todo mundo estava vendo e um aluno ou outro não via. E eu descobri por que isso acontece. Quando o drive do professor ou do aluno estão cheios, os alunos não veem os documentos que são colocados lá. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma limpeza geral no meu drive, criei um outro lugar para colocar as coisas antigas, tirei tudo que estava pesando, porque isso inclui o meu Gmail, inclui as minhas fotos, e inclui todos os documentos que eu coloco no Google Drive. Eu só tenho 15 gigas, quer dizer, cada um só tem 15 gigas. E aí não cabe tudo. Então, encher o Google Drive, você para de ver perfeitamente o Classroom. Então, faz uma limpeza no seu Drive para você não ter esse problema. Diga, quem falou aí? Eu Marcelo. Oi, Marcelo. Tudo bem, mano? Eu fiz isso também estava acontecendo comigo. Uhum. E aí eu ampliei aqui o meu Gmail de 15 para 100 GB. Você vai pagar $7 por mês. Não, R$9 por mês. R$9,90. 10. E aí ampliei. Se você pegar 200 GB, você vai pagar acho que 20 e pouco. Quase 12. Vai ficar quase isso estava acontecendo comigo. Isso estava acontecendo comigo aqui. Olha, é uma solução, é muito boa, mas precisa ter capital. Nem todo mundo tem. Esse é o meu problema também. Eu não estou com capital para poder investir. Eu não investiria no Google Drive para ter tal. E eu descobri hoje, assistindo um vídeo, que se o do professor estiver cheio também, é um problema. Então, o que eu fiz? Como eu tenho vários e-mails, eu tenho vários drives. Aí eu estou copiando aqueles arquivos mais pesados que eu não vou usar nessas aulas, estou deixando só para as aulas, estou copiando nesses novos drives dos novos e-mails.
mas é um negócio para passar isso pela internet, porque você baixar no computador, do computador subir de novo, é muito chato. Tem um jeito de passar direto. Você passa o domínio daquele arquivo para o novo e-mail. Você primeiro compartilha e depois você muda o dono. E aí você pode apagar o e-mail, apagar o arquivo do seu, que ele está guardado no outro lugar. Então, tudo isso, à medida em que eu for fazendo, eu vou fazendo tutoriais bem rápidos. Gente, faz desse jeito e tal, e vou pondo lá no material suplementar. Quem quiser assistir, aproveita e assiste. E sobre o assunto de hoje, nós vamos pegar hoje o substantivo hebraico. E vamos fazer uma revisão geral do substantivo hebraico. Tá? Vamos pegar tudo, vamos pegar coisas que a gente já aprendeu no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, agora quarto ano, é hora da gente totalizar aí isso tudo para você ter uma visão geral do substantivo. E a tarefa que estava proposta primeiramente para o dia 12 de outubro, mas é feriado. Então, eu falei, vou propor a tarefa para o dia 19 de outubro, que você vai usar o Google Doc para fazer um resumo do que está no texto que eu coloquei lá. O texto que está lá é um resumo do substantivo de uma gramática. Eu peguei várias lições dessa gramática, falando do substantivo, e estou fazendo com outra gramática que eu achei aqui muito boa, que é essa aqui. Só que essa aqui eu tenho que escanear primeiro e tal. Está aqui. Está ao contrário. Essa gramática é grega, perdão. Eu tenho uma outra gramática hebraica aqui. Perdão. Essa gramática, que é uma boa gramática, ela traz um quadro geral dos substantivos. Só que eu não tenho isso em PDF. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando escanear para fazer um PDF disso aqui. O ideal seria eu tentar pôr isso em Google Docs, mas eu não consegui fazer isso ainda. A não ser que eu escreva em hebraico, e eu não sei, não estou para tanto assim, nem tenho como fazer. Tá bom? Legal? Joia? Show. Eu sei que tem muitas perguntas sobre a questão das notas e tal, mas eu peço a paciência de vocês, da gente não ficar tratando desse assunto para a gente gastar o nosso tempo com o hebraico hoje. Tem muita coisa para a gente ver. Ok? Combinado? Deixa eu começar aqui compartilhando com vocês essa tela aqui, só para vocês aprenderem, para terem uma facilidade de como fazer o trabalho. Provavelmente vocês estão vendo aí a página inicial do Google, é isso mesmo? Sim. Correto? Então, o que você vai fazer? Você pode chegar aqui e entrar com um documento. Qualquer documento do Google Doc que você começar, pode ser a planilha, pode ser a apresentação, pode ser o formulário, funciona. Tá? Se você clicar aqui, ele manda você para a página do Drive, onde estão os teus documentos e que é usado do Google Docs. Se você clicar nesse aqui, você pode chegar nessa página aqui de várias maneiras. Você pode pôr lá no Google, Google Doc, só isso. Você pode até escrever, abra um documento, abrir documento. Ele vai dar várias possibilidades, e uma das possibilidades é abrir o documento do Google Doc. Eu estou adorando trabalhar com o Google Doc. Estou quase aposentando o meu Office. Tá? Porque estou achando assim, tem umas coisas diferentes, mas ele é muito prático. E uma outra vantagem, qualquer coisa que você fizer com os documentos do Google Docs, não ocupa lugar no Drive. Não ocupa. Você não gasta espaço de armazenamento. Tá? São duas coisas que não gastam espaço de armazenamento no Drive. Os documentos criados com o Google Doc e as fotos que são armazenadas na qualidade sugerida por eles, não na qualidade original. Na qualidade original, rouba espaço.
Então, se você puser na qualidade que eles sugerem, que é uma qualidade razoável para você trabalhar com internet, até para fazer pequenas reproduções, isso não ocupa espaço no Google Drive. Tá bom? Então, vamos lá. Você vem aqui, abre um documento novo. Eu abri aqui nesse clique, clicando naquele mais ali. Tá? Esse meu aqui já está com Helênica aqui. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Abrir uma página anônima. Vamos ver se vai funcionar aqui. Abrir documento do Google. Vamos ver se ele abre. Ver ajuda do Google, documentos Google, está aqui. Eu vou usar um e-mail diferente, já está inclusive colocado aqui. É um e-mail, deixa eu ver se eu já pus aqui nessa. Ok. Esse aqui é um documento novo. Percebam que, ó, que não há aqui. Existe isso aqui, que é aumentar e diminuir recuo e tal. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir arquivo, idioma. Ok? Aí você vem aqui. Ele vai estar escrito o idioma em hebraico. Então, ó, português, está aqui. Tem duas maneiras de você fazer, ó, helênica. Se você clicar em cima do helênica, deixa eu dar acesso aqui à professora Andréia. Bem-vinda, professora Andréia, seja bem-vinda. Então, vamos lá, voltando aqui, arquivo, idioma. Se você clicar em cima da palavra helênica, ele vai abrir um plugin para trabalhar com hebraico. Então, a minha sugestão é você clicar do lado. Ele abriu aqui, ó. Tá vendo? O ícone. Aqui em cima. Ó. Quando você abre aqui, ele vai... Você pode escrever direto em hebraico usando o seu teclado, pode usar um teclado virtual, ou pode usar uma caneta dessa aqui para escrever. Ok? No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com hebraico. Então, você volta aqui, idioma, um pouquinho abaixo, note que está marcado aqui. Se eu tivesse clicado só aqui, ele não iria juntar os dois. Então, o que esse Google Doc está fazendo? Está trabalhando com português e grego. Agora, eu quero que ele trabalhe com ivrit. Está aqui em hebraico, ó. Ivrit. Está vendo? Ou árabe. Se eu quiser botar um teclado árabe aqui, também eu posso. Ivrit. Você vem aqui do lado, não clica em cima, porque aí ele substitui o outro. Clica aqui do lado e, ó, apareceu aqui o Ain, aqui em cima. Tá vendo? Deixa eu apagar isso aqui, que está chamando muita atenção. Apareceu o Ain aqui. Tá? E outra coisa, deixa-me ver. Ele substituiu. Depois nós vamos ver, hoje nós não vamos precisar do hebraico, eu vou descobrir o jeito de... Porque no outro meu tem os dois. Tem um jeito de deixar os dois. Eu achava que era essa marcando, talvez. Vamos ver. Quando eu coloco aqui Ivrit, né, nas ferramentas de entrada, ou o teclado, ele vai me dar o teclado aqui, embaixo, que eu posso usar para escrever hebraico. Ou saber onde no meu teclado está o lugar onde eu vou escrever. Então, aqui eu tenho uma coisa. Agora, tem uma outra coisa importante aqui. Aumentar recuo à medida que eu escrevo. Vamos lá. Eu quero escrever Elohim. Né? Note que ele escreveu tudo errado aqui. Ó. Tá vendo? Ele não reconheceu. Qual a melhor maneira de fazer isso? Minha sugestão. Agora aqui, olha só, apareceu o que eu queria. Primeira coisa, aqui está escrevendo da esquerda para a direita. E o hebraico é? Da direita para a esquerda. Ok? Então, note que ele já botou o cursor do lado direito aqui.
Segunda coisa, se eu colocar ele para escrever com este aqui, ele vai fazer da seguinte forma. Eu vou digitar uma letra e ele vai abrir a possibilidade da letra. Qual é a letra que eu estou querendo digitar? Ok? Ó, E. Aí eu vou pôr Lo, né? Ó, Elohim. Note, Elohim é a primeira possibilidade. Perceba que ele está sem os maçoréticos. Tá? Eu ainda não descobri... Ah, tá aqui, olha. Ah, olha que legal isso. Ele tem os maçoréticos aqui embaixo. Então, note. Voltando aqui, apagando, eu vou escrever aqui. E. Então, eu vou pôr esse E aqui, mas, ao mesmo tempo, se você adiciona um comentário... Aqui é o seguinte, você não consegue... É tudo ao contrário, tá? Então, para você apagar, desse jeito é delete. Vamos lá. Vamos treinar isso aqui. Tá? Se eu quero escrever E... Deixa eu ver. Aqui. Bem-vindo, Fábio. Tá. Vem aqui. E marco esse aqui. Que ele vai me dar o dicionário Elohim. Depois eu vou descobrir e vou passar para vocês. Eu posso colocar aqui, notem que se eu clicar aqui, ele vai me dar os maçoréticos. Onde é que está? Para funcionar, vamos ver. Elohim. É. Não está funcionando aqui. Ok. Para o Aleph, onde é que... Ah, está aqui. É o Y, que vale ao... É o T. Deixa eu ver. Bom, está aqui. Aqui ele volta a letra comum. Alt. Ok, eu prometo para vocês pesquisar e a gente, para vocês poderem. Por enquanto, vocês podem escrever o hebraico sem as maçoréticas aqui. Tá? Elohim. Olha o microfone aberto aí, galera. Lambda, está aqui. Ivrit, Ctrl mais Alt, Ctrl mais Alt, Shift, Home, volta para casa. Eu vou aprender a lidar com isso aqui e vou mostrar. Mas, de certa forma, vocês já sabem como instalar o recurso para escrever em hebraico. Ok? Tá? Nesse trabalho que eu estou pedindo para vocês, eu não estou... você pode escrever as características sem usar o hebraico. Se você tiver o Google, tiver o Logos,
o que você pode fazer é copiar, tá? E outra coisa que você pode fazer, que é bem interessante, é usar este site aqui, olha, Hebrew Keyboard Online, do Lexilogos. Como é que você chega nele? Você digita aqui, olha, Hebreu, com W, Keyboard, Lexilogo. Ok? O que vai aparecer é SL aqui, que eu coloquei aqui. O que você pode fazer? Aqui já está selecionado o hebraico. Aqui embaixo você tem as letras todas. Você pode usar esse teclado virtual aqui. Ele está bem grande. Deixa eu diminuir um pouquinho. Dá para ver? Dá sim. Tá? Agora, o que você pode fazer? Aqui ele já diz que a letra A é o Aleph. Tá? Se eu quiser botar um maçorético aqui embaixo, está aqui, olha. O maçorético que eu quero colocar aqui é esse. Ó, no caso aqui eu vou usar o Vavholen, Elohim, que é o H. Coloco aqui o Hirek Yud. Onde é que está o Hirek Yud? Está por aqui, em algum lugar. O Hirek Yud pode ser que esteja aqui. Então, vou fazer assim, vou colocar o Hirek Professor, aqui. Diga. desculpa interromper o Fábio. O Fábio está dizendo aí que está aparecendo a apresentação para ele. Eu não estou entendendo, eu estou vendo. Só que ele deve estar com algum problema lá, ele não está conseguindo ver a apresentação. Deve ser no computador dele. Tá normal aqui para mim também. Não, olha só. O Fábio está presente aí? Está me vendo? Ele pode ter aberto a Boa noite, tela. professor. Estou vendo Não, ele tá, tá- mas Tudo Não, foco. ele está falando, ele está ali. Está usando celular? Você está usando celular? estou usando o celular, professor. Então faz uma coisa. Pega Estou usando o celular. Pega o seu Eu celular. estou vendo a imagem do senhor. Ok. Passa o dedo assim, Sim. que você vai ver outras telas. E aí você vai ter que escolher entre ver o meu rosto maravilhoso ou a tela da aula. Professor, eu estou no celular também. Eu estou vendo o senhor, estou vendo todo mundo e estou vendo a tela, normal. Então você tem que descobrir, passar para a gente esse segredo. Deve ter um jeito de dividir a tela. Deve ter um jeito. Depois você O meu ensina tá para a igual gente. do Marcelo e o meu tá entrando direto, assim, igual do É Marcelo. normal, o meu é normal. Eu entrei direto, já apareceu tudo normal. Tudo que o senhor compartilha aí Sabe? aparece para mim aqui. Tenta mexer no seu celular aí, que provavelmente em algum lugar você vai aparecer. Tá bom? Ou então sai e entra Vou ficar tentando novamente, aqui, mas eu Fábio. estou vendo só a imagem do senhor. por enquanto. Oi? Tenta sair e entrar Fala, novamente, que talvez dê certo. Tá bom? Tá bom. Vou tentar aqui. Tá, joia. Qualquer coisa me fala pelo chat. Ô, aqui. Fábio, ô, professor, se ele estiver visualizando a imagem de cada um, é só ele clicar na imagem que ele quer. Eu, por exemplo, estou vendo o senhor, eu clico na imagem do senhor, aparece a imagem do senhor para mim. Se eu clicar, por exemplo, no Walter Dan, vai aparecer do Walter Dan. Agora, tem a E possibilidade se ele de ver clicar na a apresentação? tela que está com... Por exemplo, aparece a apresentação também, aonde está as imagens, só ele olhar. Ele corre com o dedo aonde todos estão e clica na imagem. Aí vai aparecer a imagem lá em cima. Tá ok. Fábio, olha só. Tá vendo agora todos? Pois não. Tá vendo? Agora eu estou vendo a imagem. A imagem, sim, a apresentação. Ok. Então é isso aí. Tá ótimo. Obrigado. O Maurício disse que já preencheu 2 páginas só com a palavra Elohim. Professor, Porque está demorando ou só porque você já aprendeu, Maurício? Vamos lá. professor, Oi, diga. só uma sugestão, é claro. Claro. Como a gente vai fazer o trabalho sobre substantivos, acho que seria interessante se o senhor, por exemplo, gravar algum vídeo com essas explicações sobre o teclado, para a gente Hoje poder utilizar depois, e aí a gente aproveitar esse tempo para o substantivo. Legal. Então, olha só para pegar aqui a palavra Elohim, ok? Vamos pegar aqui.
você, nesse site aqui, você copia, e aí você vai para o Google Doc e digita ela aqui. Você pode aumentar o tamanho. Tá aí, ó. Elohim, e pode, se ele estiver no Arial, ele vai ficar com essa aparência aí, que eu acho ela bem clean. No Times New Roman, olha a aparência, como é que fica. Tá? Você mudando como é que chama? Mudando a fonte, ele muda, as mudanças não são tão grandes, mas, por exemplo, se você puser Arial, você tem que marcar aqui, Arial, você pode dar mais estilo à letra. Tá bom? Tá vendo? Ó, Verdana. Verdana é igualzinho. Calibri. Tá aí. Ou Calibre, né? Acho que é Calibre. Percebe? São dois ou três tipos de letras que vocês podem usar. Ok? Vamos trabalhar, então, no substantivo? Show de bola. Mas, professor, uma coisa, Amém. Vamos lá. uma coisa que eu não entendi é do que se trata esse trabalho, o que é para fazer. Ok, você vai ler, vamos lá, deixa eu te mostrar aqui. A aula, conteúdo e exercícios requeridos. Tá? Eu estou aqui, aí você vem aqui e você tem o documento do Google, onde você vai fazer o seu trabalho. Tá? Ao abrir, ele vai abrir o documento do Google. E tem aqui em PDF para você abrir. Quando você abre em PDF, você tem aqui um resumo do substantivo. Quer dizer, na verdade não é um resumo, são as aulas do Futato. Eu escolhi as aulas em que ele trata do substantivo. Ok? O substantivo passa por mudanças de vogais, tá? O substantivo tem gênero, tem número. O substantivo pode ser acrescido. Existe um tipo especial de substantivo, que é o chamado substantivo segolado. O que eu quero é que você resuma isso em 1, 2 ou 3 folhas para fazer uma espécie assim de resumo que vai te fortalecer, vai te fazer lembrar tudo que nós aprendemos e talvez alguma coisa nova que nós vamos aprender sobre o substantivo. Qual é o capítulo do livro do Futato que está esse trabalho, professor? São vários capítulos. 4, 8, 12, 13. Isso, exatamente. Você vai pegando aqui, olha, ele vai dando aqui, ó. O que eu fiz? Eu fui lá no Futato e eu peguei os capítulos específicos que falam sobre o substantivo e transformei isso em PDF. Se a gente for seguir a linha do Futato, ele mistura substantivo, verbo, pronome, sufixos, prefixos, partículas, não sei o quê. Por quê? Porque ele está te dando uma visão geral do hebraico, que foi o estudo que nós fizemos nos 3 primeiros anos. O que eu fiz? Eu segui uma gramática que é uma forma mais didática. Porque se eu chegar para vocês, olha, verbo, aprende tudo de verbo. Vocês vão olhar uma frase e só vão saber reconhecer os verbos. E nós precisamos, para traduzir, a gente precisa ter um conhecimento mais amplo da língua. Como nós estamos no 4º ano, e esse 4º ano é um ano onde se privilegia, na nossa ementa, a leitura e a tradução de textos, e como a gente passou aí por vários percalços no caminho, tempo parado e tal, falei, vamos fazer um resumão de tudo, e vamos analisar a gramática, relembrando aquilo que a gente já aprendeu e fixando essas coisas. E uma maneira de fixar é esse trabalho, Jonatas, né? Jonatas. Esse trabalho é o seguinte, pensa da seguinte forma, é como se eu estivesse fazendo uma cola para a prova. É isso que eu ia perguntar para o senhor, se era mais ou menos isso. Exatamente. E tá, ok. Uma outra pergunta. Seguinte, no final, eu vou dar uma prova e você vai poder usar a sua cola. Beleza, entendido. Agora, uma coisa importante. As pessoas que ficarem com dificuldade no uso aqui no computador, né, das letras em hebraico, pode fazer no papel e escanear,
Porque eu acho que vai ser Perfeitamente. muito mais fácil assim. Talvez mais fácil para alguns. Eu Pelo sei menos que no primeiro momento, né? alguns estão tendo dificuldade justamente de postar, às vezes, a foto do coisa. Agora, tem algumas fotos também que eu tenho dificuldade de ler. Tá? Existe um programinha no celular, que escaneia e ele transforma o scan numa, como é que se chama? Num documento mais liso para ser mandado como tipo um fax de boa qualidade. Então, aquela foto que está muito escura e tal, ele clareia, ele deixa as coisas melhor, eu vou usar isso. Outra coisa importante, isso eu vou colocar nos critérios lá de entrega de trabalho. Não dá mais para aceitar trabalho por e-mail e por WhatsApp. Por WhatsApp é impossível, porque eu fui procurar vários trabalhos que eu lembrei que fulano mandou por WhatsApp, o meu telefone tinha apagado, porque ele vai apagando as coisas antigas do WhatsApp. Então, pelo WhatsApp é impossível eu recuperar o trabalho. E pelo e-mail, não é impossível, mas é trabalhoso demais. O que aconteceu? Eu chego no lugar, não tenho trabalho. Antes de atribuir um 0, eu paro ali, vou para o meu e-mail com o nome da pessoa e procuro. E aí vem todos aqueles e-mails que vocês recebem, eu recebo uma cópia. Então, vem o teu nome, 30 e-mails que você postou da plataforma. E um deles pode ter o teu trabalho que você mandou diretamente para mim. Então, você imagina o tempo que eu levei para corrigir os trabalhos. Então, eu peço desculpas, não dá para receber pelos e-mails. A gente vai ter que dar um jeito de você postar pela plataforma, e de preferência no lugar do trabalho. Porque quando se posta no outro local, eu passo por ali, eu percebo, quando eu chego naquele outro local, eu não vou lembrar qual foi o aluno que mandou todos os trabalhos por uma única postagem. Professor. Então, notem bem, não é bronca, não. É só a gente estar ajustando aqui a conduta. Diga, Marcelo. Mas e se a pessoa fizer escanear o trabalho e a pessoa não conseguir enviar pela plataforma o trabalho escaneado? Pois é isso que nós vamos tentar resolver. Até se for o caso, eu vou fazer uma aula à parte para a gente mexer só com isso e tentar resolver esses problemas de vocês. Tá bom? Porque realmente, professor, se você não conseguiu, escreva na plataforma, professor, eu tentei, não consegui, tal, como eu faço? Porque aí, ao olhar o seu trabalho, eu recebo o seu recado e ali, está no prazo. Então, eu vou anotar aqui no meu caderninho que você tentou entregar o trabalho no prazo. E aí eu vou dar um jeito de olhar isso e ver uma maneira de resolver. Porque, realmente, eu sei que esse problema existe. Não estou negando o problema. É que, para corrigir, para mim, fica muito mais complicado se vocês mandarem por e-mail. Tá bom? Isso tudo eu vou deixar por escrito para vocês. Tá? Alguém falou, professor? Sim, Nilson. Olha só, só para a gente confirmar, o prazo para esse resumo é dia 19 de outubro, é isso? Dia 19 é às 23h59. Tá bom. A partir daí, você pode entregar, mas vai aparecer lá na plataforma entregue com atraso. E eu vou descontar um ponto. Tá? E se for 2 semanas de atraso, a penalidade é maior. Então, eu estou preparando isso tudo, estou analisando, estou conversando com a direção, com os coordenadores, para não fazer nenhum critério que a coordenação não esteja ciente e tal, por isso que eu não postei hoje. Mas eu estou vendo as maneiras para ficar bem claro, para tudo ficar bem claro e a gente não ter dificuldade. Tudo é conversável, viu, gente? Tá? Eu só estou com a dúvida esse resumo. Ele é um resumo ou fazer os exercícios que está no Isso que eu ia perguntar agora. Não, é resumo. Tá? O senhor já colocou aqui, então 31 páginas aqui, que já é um resumo. Não, é a lição inteira. Não é o resumo, não. É a lição que o livro dá. Pois é, mas eu não entendi como é que a gente vai fazer um resumo de vários exercícios. Não, dos exercícios vocês não precisam fazer resumo. Tá? O resumo não vai entrar nada em hebraico. O resumo vai botar o que a gente entendeu tudo em português, então.
Pois é, se você conseguir colocar, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui, no final a gente volta a conversar, ok? Eu estou entendendo a dúvida de vocês, vamos pegar aqui, fazer uma leitura dinâmica aqui desse texto, para a gente poder entender. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o substantivo hebraico é aquilo que dá nome às coisas, aos seres, aos entes, ok? Isso é o substantivo em qualquer língua, tá? Substantivo hebraico, como qualquer outro substantivo, ele tem variações. Quais são as variações principais do substantivo hebraico? Ele pode variar em gênero e em número, ok? Então, variar em gênero significa ele pode ser masculino ou feminino. E variar em número, ele pode ser singular ou plural. Tá? No caso do substantivo hebraico, ele também pode ser dual. Então, notem, eu já estou fazendo um resumo aqui para vocês. Percebe? Onde é que está aqui? Olha só, vários substantivos apresentam o mesmo objeto, pode ser cavalo, égua, né? O substantivo masculino é cavalo, o substantivo feminino é égua, tá? O que eu quero, e aí talvez você precise fazer isso. Olha só, você vai pegar essa palavra aqui, que é a palavra hebraica para cavalo, e a palavra hebraica para cavalo, ela pode ser flexionada no feminino, porque é um ser vivo. Os seres vivos podem ser transformados de masculino e em feminino. Isso, no hebraico, é possível. Em outras línguas, nem sempre é possível. Tá? Por exemplo, em português, homem, se você quiser flexionar gramaticalmente para o feminino, não existe feminino de homem em português. Não existe homa. O que existe é um outro substantivo que faz a vez do feminino. Isso acontece no hebraico, mas com menos frequência. Então, nesse sentido, o hebraico é mais prático do que outras línguas. Por quê? O hebraico, se você, como é uma língua aglutinativa, se você tem a palavra básica e você acrescenta um sufixo, ela muda de gênero. Qual é o sufixo que faz a palavra mudar de gênero em hebraico? Em geral, é o kametz gadol, embaixo da última letra, mais o re aqui. Então, sus vira sussá. Lá na frente, vocês vão ver que algumas desses acréscimos vão causar mudanças estruturais na palavra. A vogal vai mudar. Singular e plural faz muito isso. Então, por exemplo, aqui está exatamente o exemplo. Em outras ocasiões, o objeto ao qual o substantivo se refere não é explicitamente masculino ou feminino. Por quê? Porque é um objeto, isso é chamado gênero gramatical. Existe o gênero real, então o cavalo macho é sus, o cavalo fêmea é sussá. Esse é o gênero real. Ok? Ish, homem. Ishá, mulher. Gênero real. Agora, quando você fala de palavra, palavra não tem masculino e feminino. Por quê? Porque não muda de gênero. Mas ela muda de número. Então, o que acontece com isso? Davar. Aqui. Estão vendo aqui? Davar. Ok? Como é que eu faço o plural de davar? Então, uma palavra masculina faz o plural... Ah, peraí, não, aqui é outra palavra. Então, vamos lá. No caso de davar, por exemplo. Vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Devarim. Isso. Aham. Então, davar, que é com date, e o re, davar. Então,
Eu vou querer aqui, talvez até ela já apareça com os seus... não, ela não vai aparecer, não, de jeito nenhum. Nesse caso aqui, eu usaria aqui, ó. Dalet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aí vem aqui o Kametz. Onde é que está o Kametz Gadol? Isso aqui não é o Kametz Gadol. Está aqui. Dá. Aí eu pego aqui o Kametz, dá, o Veit, sem o Dagesh, olha, tem com Dagesh, sem Dagesh, dá, aí mais um Patá, onde é que está o Patá aqui? Está aqui, e o Resh, Davá, ok? Estão vendo aí? Davá. Esta palavra, quando eu ponho no plural, ela vai acrescentar um Hirek, mais um Yud, que é um Hirek. Professor, Yud. não é Kametz, não? Davar? Isso. Deixa eu ver aqui. É Kametz. Obrigado. Então, voltando aqui. Será que eu consigo botar um outro Kametz aqui? Não. O que ele fez foi... Então, Davar, né? Aí eu vou colocar o Devarim com men final. Cadê aqui o men final? Tá aqui. Note que o men e o men final tá aqui embaixo. Só que aí ocorre o seguinte, ocorre um problema com essa palavra. Por quê? Isso faz parte do resumo. Quando você tem uma palavra bissílaba, um substantivo, normalmente todo substantivo hebraico é oxítona. Davar, existe um caso especial que é o caso dos cegolados, que a gente vai ver daqui a pouquinho, só para relembrar. Mas o substantivo hebraico é oxítona, ok? Quando você aumenta uma letra, você muda a tonicidade do davar, vai virar davarim. O problema é que, para o hebraico, quando você bota a tonicidade lá no fim, você enfraquece as letras iniciais. Então, você tem aqui D, aí, em vez de dá, vai virar... Cadê o chevazinho? Onde está o chevá? Não, não é chevá isso aqui. Chevá é isso aqui? Nossa, não, isso é o Hatef Patuf. Deixa eu ver. Está debaixo do E. Aqui. Com traço em cima. Chevá, exatamente. É um E, na verdade, é um E virado de cabeça para baixo. Está vendo aqui? É um E ao contrário. Ele vai virar Devá, sem dagesh, e aí ele enfraquece também o segundo Kametz, ele vira Patá, Devá, Rim, Resh. Cadê o Resh? Está aqui. O Hirek, né? Yud, cadê o Yud? Está aqui. E o final. Então, ele vira Devrim. Por quê? Seria Devarim. Ok? Em hebraico, você fala Davar ou Devrim. Porque a tonicidade mudou para cá. E assim, você vai fazer... Deixa eu ver se ele... Não, tá aqui. Dá lá. Fez isso, você põe aqui, lembra que aqui é tudo ao contrário, copia, vem para cá para o documento e cola.
Legal. Tá? Davar e devarim. Ok? Só Então, um comentário. pode comentar. É que o Jonathan tinha comentado que algumas pessoas podem encontrar dificuldade para fazer digitado, para fazer em manual. Isso. Faz sentido isso, só que é só um lembrete, até onde eu ouvi falar, os trabalhos de exegese, eles são feitos todos digitados. Então, em algum momento, nós seremos obrigados a fazermos isso. Se a gente treinar agora, com mais tempo, em que a pressão é menor para isso, vai ser bem melhor. Então, todos nós teremos que aprender isso. E aí, uma dica para todos é, de algum modo, a gente aprender a fazer agora, para poder chegar na exegese já sabendo fazer digitado. Eu diria que essa dica, talvez ela possa ajudar se um dia você quiser escrever uma gramática, alguma coisa assim. Como é que eu faço? Como é que eu fazia antes que existisse esse negócio de você conseguir escrever? Porque no Word é muito difícil você escrever. Então, o que eu fazia? Eu precisava de um texto em hebraico. Eu vim aqui deixa eu apagar aqui. Eu vim aqui no Logos, pegava a Bíblia hebraica. Então, o texto que eu estou trabalhando, por exemplo, vamos pegar aqui um texto que eu quero. Eu estou preparando um trabalho aqui sobre o Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo acróstico e tal. Então, eu quero, note que ele começa sempre com Aleph. Tá vendo aqui? Aleph, 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 são 8 versículos com Aleph. Aí, quando eu vou para o versículo 9, que é a segunda estrofe, são mais 8 versículos com Beit. Tá? Nas Bíblias antigas até dizia Aleph, Beit e tal. Aí o que eu faço? Eu quero este versículo aqui, olha. Né? Como, acho que é o versículo 8 que diz: de que maneira poderá guardar puro o jovem o seu caminho. É isso mesmo? Acho que é o 9. É o 9? Vamos lá. Eu ligo os dois aqui. Salmo 119, 9. De que maneira poderá? Está aqui. Bema, ok? Essa frase aqui. Eu clico aqui, copio. Aliás, quando isso é uma coisa do Logos, quando eu faço essa marcação e largo, ele me dá a opção de copiar aqui. Eu venho para cá e colo. E ele vai dar aqui uma coisa. Existe uma maneira de copiar sem vir com esse texto todo aqui. Tá? Mas olha aqui. Bema Yedzaká Naar et Areho Leshmor Bervarear. Ok? Então, olha só. Vamos aproveitar esse texto aqui para a gente relembrar algumas coisas dos substantivos. Vocês conseguem distinguir algum substantivo aqui? Lembrando que nós estamos falando de um texto conhecido, aí você pode aproveitar o conhecimento que você tem desse texto. Tá? B é uma preposição. Lembram disso? Bema, em hebraico, é bemé, desculpe. No caso aqui é bame. Né? Isso indica, esse me é uma partícula de pergunta. Como? De que jeito? Tal. E aí, como tem o B, e o B indica o D, lembra? Por que esse B aqui está com um patá embaixo? Vocês lembram? Quando tem um patá embaixo da preposição, indica que tem um artigo.
Lembra que o artigo é engolido pela preposição e o patá dele vai para baixo da preposição. Então, bame, de que maneira, itzha, itzke, itzaka, nahar. Substantivo aqui é nahar, tá? Que é jovem. Então, de que maneira guardará o jovem? Et a ere, are, ro, seu caminho, lishmor, kidverar. Tá? Então, nós temos aqui o caminho, arerro, o seu caminho, e aqui tem um sufixo, ok? E a palavra narrar. Narrar é o quê? Substantivo com que a gente recordou até agora. Qual é o número e o gênero dele? Masculino singular. Masculino singular. Ok? Ah, mas como é que eu vou lembrar de tudo isso? Muito provavelmente não vai. Para isso, existe este recurso aqui, né? Bema, então seria em what, né? De que maneira, e acá é um verbo puro, manterá puro, narrar, um jovem, um boy, um young, né? Narrar, substantivo comum singular, et, o que é esse et aqui? Lembra o seguinte, qual é a ordem normal indicativo de objeto? Exatamente. Lembra o seguinte, na frase hebraica, no hebraico, a ordem normal das coisas é verbo, vou pôr desse lado aqui, porque nós estamos escrevendo em português, verbo, sujeito, objeto. Okay? Se houver qualquer modulador aqui, ele vai aparecer normalmente no início da frase. Então, por exemplo, se for um modulador de tempo, por exemplo, Bereshit, Bará, Elohim, então a frase é Bará Elohim, criou Deus. Bará é o verbo, primeiro, substantivo é o sujeito da frase. Et a shamayim ve et a aretz, os céus e a terra. Ok? Nós estamos aqui fazendo a ordem normal da frase. Só que essa frase tem um adjunto adnominal de tempo aqui antes. Bereshit, normalmente é acrescentado por uma preposição e uma designação temporal. Então, eu coloco aqui os adjuntos moduladores antes do verbo. No caso aqui, aquela é uma pergunta. Como no hebraico não existe ponto de interrogação, a maneira de eu indicar que é uma pergunta é começar com uma partícula que indica pergunta. Seria bamé, de que modo, como, de que maneira, o B aqui indica o D, de que maneira guardará puro o verbo, e aí esse verbo ele já está ligado diretamente ao sujeito, que é um substantivo. Substantivo em hebraico sempre vai exercer a função de sujeito. Ok? Pode exercer, né? Pode, não é sempre. Ele pode exercer. Esse et indica o objeto deste verbo e desse sujeito. Ok? Então, estão lembrando nós estamos lembrando aqui as coisas básicas do substantivo, mas a gente está aprofundando. Nós não estamos brincando, não. Vamos embora. Então, notem bem, os substantivos masculinos no singular não apresentam nenhum tipo de terminação especial. É a maneira como aparece no léxico, é a forma lexical. Tá?
No feminino, no singular, em geral, são marcados com esse A, ok? Pode ser marcado pelo Kametz Re ou pelo Tav. O Tav também indica um substantivo feminino, tá? Por exemplo, Bat. O masculino é Ben. A raiz é parecida, mas a terminação é o Tav. E o Tav é uma terminação feminina mais primitiva, tá bom? Reino, por exemplo, né, é um substantivo terminado em Tav. Então, um substantivo terminou em Re ou Tav, desconfie que é feminino. Um exemplo muito famoso é Torat. Torat é lei. Em hebraico, é feminino. Bat, filha, é feminino. Ok? Há substantivos irregulares. Então, por exemplo, o Eretz, embora seja um substantivo feminino, ele não tem marca nenhuma de feminino visível. Mas como é que eu vou saber? Decorando. Ou olhando no dicionário. Tá? Ir também é um substantivo feminino. E no hebraico a gente não tem aquela ajuda preciosa que a gente tem no grego, porque o grego tem o artigo, que pode mostrar para a gente o caso, o gênero e o número. No hebraico, o artigo é igual para todo mundo. Isonomia total. Ok? E outra coisa são as partes do corpo que, em pares, parecem masculinas, mas são femininas. As partes do corpo sempre que aparecem, as partes do corpo que são impares, são sempre femininas. Por exemplo, Yad. Tá? Se você for falar mão, você vai ter que pôr no modo feminino, e o feminino de dual é sempre um feminino diferente, não é o in, é outra questão. Então, olha aqui, eis os substantivos, o número dos substantivos, você pode ser no masculino, ou, desculpe, no singular ou no plural. Você tem aqui sus, susim, el, elim. Ok? Para o plural, usamos a abreviatura P, ponto e vírgula, tá? Então, simplesmente o ponto e vírgula aqui é para indicar. Então, quando você diz susim, é um substantivo MP, masculino, plural. Tá? Substantivos femininos no plural. Lembra, o plural é marcado pelo A e o plural, o feminino é marcado pelo A e o plural é marcado pelo ot. Então, sussá, plural de sussá, sussot. Milhamá, batalha. A batalha. Milhamot, as batalhas. No caso aqui, são batalhas sem o A, porque não tem o artigo. Substantivos com plural irregular, e aí não tem jeito. Né? Por exemplo, ave é masculino, mas no plural vira feminino. Por quê? Porque é irregular, só por isso. Em português, se você fala pai, é homem. Mas se você fala pais, a gente usa o plural masculino para indicar homem e mulher. Correto? Então, o masculino em português é privilegiado na gramática. Então, você diz assim, se eu disser, por exemplo, senhor, né, eu estou falando com homem, mas se eu estiver numa sala que tem homens e mulheres, eu posso falar senhores. Hoje não é muito corretamente, não é politicamente correto, mas na gramática, senhores podem incluir homens ou mulheres. Isso é um machismo, entre aspas, da gramática portuguesa. No hebraico,
o hebraico é mais feminista que as outras línguas. Quando os pais vão para o plural, vira as pais. Por isso que vira avot, porque indica pai e mãe. Tá? Isso é tão forte no judaísmo que você sabe se uma pessoa é judia pela ascendência da mãe, nunca do pai. Se você tem o seu pai é judeu, você necessariamente não é judeu. A sua mãe tem que ser judia para você ser registrado como judeu. Por quê? Sabe qual é a resposta que os judeus dão? Porque a mãe você sempre sabe quem é, o pai nunca se sabe. É ela que deu a luz, né? Ninguém tem dúvida sobre a mãe. O pai, né? Ninguém pode ter certeza de quem é o pai. Naquela época, hoje existe o exame de DNA, mas naquela época não existia. Então, vamos lá. Os substantivos irregulares, eles têm essa característica. Por exemplo, ave, que é masculino, faz o plural no feminino, avot. Ir, que é feminino, faz o plural no masculino. Arim. Olha como há modificações aqui. Sobre essas modificações, tem um capítulo lá na frente só sobre transformações vocálicas. Tá ok? O que mais que a gente precisa aprender? Aqui, ó, substantivos duais e tal. Ok, vamos embora. A gente precisa cobrir algumas coisas importantes aqui. Mudanças de vogais são justamente essas mudanças que eu falei para vocês, e isso tem a ver com essa questão de que uma palavra hebraica, ela tem a propretônica, a pretônica e a tônica. Por quê? Em geral, a última sílaba é sempre tônica. Então, a pré-tônica é que vem antes da tônica, a propretônica é que vem antes. O que vai acontecer? Em geral, a propretônica vai sofrer modificações quando há um alongamento e a tônica muda de lugar. Vocês querem entender isso? Leiam isso aqui com calma. Vocês têm 2 semanas para fazerem isso, tá? As vogais reduzidas são aquelas vogais que elas são plenas e, por causa de uma modificação no tamanho da palavra, ela reduz. São as semivogais. Vamos embora. Aqui. Aplicando as regras aos substantivos, isso aqui é precioso, vale a pena ler, vale a pena dar uma olhada. Deixe-me ver aqui. Os segolados. Os segolados são justamente esses substantivos que são especiais. Por que eles são especiais? Porque eles têm uma característica, em geral, eles são chamados de segolados porque eles têm 2 segóis, tá? Mas isso não quer dizer que todos sejam assim. Olha o caso aqui, por exemplo. Eretz é segolada. O que acontece naturalmente? Não é eretz, é eretz. A pré-tônica vira tônica. Ele vira paroxítona. Tá bom? Beget. Beget. Derek. Derek é caminho. Tá? Meller, rei. Nefer, desculpe. Nefe. Nefe eu não me lembro o que é. Nefesh, espírito, não? Alma. Eu estou achando que é... Nefesh, espírito? Nefesh, espírito, é isso mesmo. Alma. Alma. Espírito é ruar. Isso. Diga. Essas palavras propretônica, pretônica e tônica, é alguma loucura eu imaginar ela da seguinte maneira. No português, nós temos a paroxítona, proparoxítona e proparoxítona. É a mesma coisa. Alteração, aí, como se fosse se tornar uma palavra paroxítona. Certíssimo. Você pegou a coisa corretamente. A palavra
tônica, pré-tônica e pró-pretônica são palavras mais linguísticas para o nosso oxítono, paroxítono e proparoxítono. É exatamente isso. Obrigado. Então não é loucura, não, é inteligência. Na verdade, é a mesma coisa, só que essas oxítonas são em grego. Então, agora está em português, que é tônico. Exatamente. Tônico vem do latim. Né? Oh, verdade, tônicos. Exatamente. Tonicos é ótimo. Vamos lá. O segol, às vezes, é substituído por um patá. No caso da consoante seguinte ser gutural. Então, notem, palavras como zevar, zeva, nesse caso, zeva, é segolada por causa de uma coisa muito simples. A palavra seguinte é gutural, a letra seguinte é gutural, então ela não admite um segol aqui. Precisa de um patá, porque o patá é mais forte, segura a gutural. A mesma coisa vai acontecer com nahar, ou nahar. Nahar é jovem. Nesse caso aqui, nós temos um problema mais sério, porque a gente tem uma gutural aqui no meio e tem umas que vira gutural e muda de gutural para outra e tal, que é o resh. Então, nahar, que é jovem, se eu não me engano, é isso aí. Nahar é uma segolada. Para ajudar, em geral, em cima das segoladas, né, nos textos mais comuns, tem aquele sinalzinho de maior, que indica a tonicidade. Sempre que vocês virem um sinal assim, indica a sílaba tônica, ok? Então, está aqui, olha. Primeira consoante, todas as regras de mudanças de vogal. Uma outra coisa importante que nós temos poucos minutos aqui, mas nós precisamos tratar desse assunto, que são as relações de construto e singular. Né? O construto pode ser no singular, no plural, tá? No feminino, cada um deles tem a sua regra. O que é o construto? O construto, gente, deixa eu fazer isso aqui, o exemplo aqui, usando palavras em português mesmo, para vocês entenderem. Espera um pouquinho só. Aqui. Não, é esse aqui. Está aqui. Então, só para a gente entender essa questão do construto. Quando a gente, em português, a gente fala assim, rei de Sião. Okay? Você tem a palavra rei, é um substantivo. A palavra Sião é um substantivo, mas ela está numa forma que em grego é chamada de genitivo. E em português nós não usamos isso. Nós chamamos isso aqui de adjunto adnominal do sujeito. O sujeito, numa frase, o rei de Sião veio nos visitar. Visitar. Professor, diga. Poderia ser também um adjunto adnominal restritivo, porque está dizendo qual rei é, correto? Isso. Pode ser restritivo e pode ser, inclusive, de posse ou de origem. Pode ser um ablativo, mostra de onde ele veio. Tá? Gramática, às vezes, é complicada. Mas o que acontece? A gente faz essa relação de dependência entre essas duas palavras. Tá? A palavra Sião sozinha, ela tem um sentido diferente do que nessa frase. Porque nessa frase ela indica o local onde ele reina. Ok? Em hebraico, esse tipo de relacionamento é feito através do absoluto e do construto. Quem é que está no construto no hebraico? É o rei de. Em hebraico é diferente. Em geral, você diria, o de pertence a Sião, né? Que de Sião. Não. Em hebraico, ao se falar, você vai dizer rei de.
e depois você vai dizer de onde ele é. Então, a palavra rei B, em hebraico, vai estar no construto, porque ela pede um complemento, ela pede um genitive case, ela pede alguma coisa. E a palavra Sião vai estar no absoluto. Em hebraico, o construto no masculino singular não sofre modificação nenhuma, a não ser de sentido. Nilson, pode sair, fique à vontade. Eu vou deixar gravada, depois vocês veem ao término da aula aqui. Tá? E no singular não sofre modificação nenhuma. Então, se você puser Meler Zion, lembrando que em hebraico só a palavra ela fica, como é que chama? Indefinida. Então, Meler Zion significa um rei de Sião. Você põe as duas juntas, já deu a relação de construto. Agora, se a palavra estiver no feminino, a palavra vai sofrer uma modificação. Então, Malká vai virar Malkut, Sião. A rainha de Sião vai sofrer as modificações. O plural, ele deixa de ser em in e passa a usar o dual. Então, por exemplo, se forem os reis de Sião, viraria Melerim. Ok? Os reis. Se eu quiser dizer os reis de Sião, vira Melrei, seria Melrei, porque vira dual, Sião. Ok? Como é que eu sei essas modificações? Leia aqui. Então, vamos lá. O uso do estado... O que é importante aqui é você entender o que é construto e o que é absoluto. Tá? E o construto e o absoluto, eles podem criar também uma cadeia. O rei das colinas de Sião do oeste da América. Isso é uma cadeia de construtos. Aí você tem o rei das cadeias de montanhas do leste, tudo em construto. Da América, a América está no absoluto. Deu para entender como é que funciona a cadeia de construto? Então, olha só. Uso do estado construto, aqui, né? A forma do estado construto no singular. Depois vai ter a forma do estado construto no plural, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui onde é que está. É o próximo capítulo. Próximo capítulo. Tá? Estes exercícios não são para entregar. Estes exercícios. Mas, se você quiser fazê-los, vai te ajudar a fazer o resumo. O que você vai ter que me entregar? O que eu vou exigir de você no final do curso? O resumo. O exercício é para te ajudar. Quantas laudas de resumo? Olha, eu não calculei quantas vai dar, mas se você conseguir fazer em 2 ou 3 páginas, seria o ideal. O máximo, na minha opinião, são 5 páginas. Acho que dá para fazer em menos de 5 páginas. Professor. Diga. Eu confesso que eu estou com muita dificuldade de entender ainda, porque são 31 páginas para fazer um resumo de, no máximo, 5 páginas. Sim, normalmente bons resumos são assim. Eu sei, mas eu confesso que eu ainda não entendi muito bem. Faz uma coisa, dá uma olhada. Se você vê que não vai dar para fazer, fala comigo, porque eu também estou fazendo esse trabalho. Tá? Eu também estou fazendo esse trabalho. E eu ainda não sei quantas páginas vai dar. Mas eu acho que no máximo 5, 6 páginas deve dar.
Tá ok? Porque são conceitos que eu quero que você coloque. Não precisa pôr exemplos, nada disso. Eu quero os conceitos. Só uma dica, por exemplo, o capítulo 13, ele tem 6 páginas. Só que das 6 páginas, 3 páginas são de conteúdo e 3 páginas são de exercício. Então, só se fará o resumo dessas páginas de conteúdo. Por exemplo, citar aquele subtítulo e dar uma definição sobre aquilo. Acho que o que o professor está buscando é que a gente leia essas informações e tenha noção do que elas querem dizer. Isso também tem a ver com uma coisa muito importante, que é o poder de síntese, que para o pastor é uma coisa fundamental, né? Alguns pastores só conseguem esse poder de síntese depois de 30 anos pregando. Valeu. Né? Eu lembro, o primeiro esboço de sermão que eu fiz um esboço de sermão, primeiro sermão que eu ia pregar, eu fiz o esboço. Tinha 25 páginas o meu esboço. Caramba, hein? Na segunda página, eu esqueci o esboço e preguei. Tá? Hoje eu consigo fazer um esboço de uma página só. Mas, porque é treino. Eu entendo a preocupação, Marcelo. Fique tranquilo, vai fazendo o trabalho. Tá? Deu 10 páginas. Agora faz um resumo dessas 10 páginas. Qual é a importância desse exercício? Qual a importância? É você captar os conceitos do substantivo, entender o conceito e poder colocar. Então, notem, sobre construto, você tem aqui uns 3 ou 4 capítulos sobre o construto plural, sobre o construto feminino, sobre como usar a cadeia de construto. Você tem muitos exemplos e muitos, como é que diz aqui? Aqui é verbo, se eu não me engano, não, é substantivo. Uma última coisa que eu preciso dizer para vocês sobre o substantivo antes da gente encerrar. O substantivo hebraico, ele tem a seguinte característica. Substantivo. Ele pode ter prefixos, pondo só um aqui, mas são basicamente 3 tipos de prefixos que o substantivo hebraico suporta, e sufixos. Okay? O prefixo hebraico são de 3 tipos. Nessa ordem, ele tem o artigo mais perto do sujeito, a preposição e a conjunção. Professor? Diga. Esses temas são outros 2 capítulos do Futato. Não vai passar eles, então? Não tem aqui? Não. São os capítulos 16 e 19. Sufixos possíveis no singular e no plural. Eu achei que ele era tratado logo em seguida. Eu vou passar para vocês os capítulos que falam dos sufixos e dos prefixos. É porque a gente já pegou bastante informação e mais essa aí, ela pode não somar positivamente nesse momento. Note bem, essa informação ela é importante. Os sufixos que eu estou deixando para um capítulo só à parte, onde eu falo dos pronomes. Nós vamos ter uma recordação geral dos pronomes. Por quê? Porque alguns sufixos são, na verdade, sufixos pronominais. Então, são sufixos que dão pessoa, dão ideia de posse, de tal e tal. Então, sufixo a gente vai tratar no capítulo dos pronomes. Mas os prefixos não tem jeito. A gente tem que lembrar que eles são tratados. E é muito simples, olha só. O primeiro prefixo é o artigo, que é o re. Ok? Re com patá. E aí tem aquelas modificações, dependendo da primeira letra e tal. O segundo sufixo são aquelas 3 preposições inseparáveis. Be, le, que. Quando você tem um artigo e uma preposição, em geral a preposição engole o artigo some, mas sobra o patá dele. Tá bom? Ele vai botar o patá embaixo da preposição. E antes da preposição pode vir a conjunção, que é o verbo conjuntivo, aquele verbozinho.
E o VAV vai ter algumas modificações nas suas vogais por causa da primeira letra, por causa de uma série de coisas. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, uma coisa que tenha o VAV e tenha... Vamos pegar aqui em Gênesis 1, que eu sei que tem lá, Gênesis 1, né? Por exemplo, Bereshit tem aqui uma preposição, ok? Shamayim tem aqui um artigo, Shamayim. E Ve'et tem uma conjunção. Existem palavras que têm a conjunção e o artigo. Então, Ve'aretz, conjunção e artigo. Se tivesse uma preposição entre a conjunção e o artigo, é sempre nessa ordem. Conjunção, preposição, artigo. Se não tiver um deles, suprime-se e as duas outras ficam. Agora, a preposição, ela vai engolir o artigo sempre que os dois estiverem juntos. Então, vamos ver se tem aqui... Não estou achando um rápido aqui para mostrar para vocês. Vai já é uma conjunção, mas é um VAV consecutivo, porque ele vem com verbo. Essa é uma diferença. A conjunção, VAV conjuntivo, vem com substantivo, sempre, ou com a oração. Desculpe, com substantivo. O VAV consecutivo, ele sempre vem com verbo. E ele tem uma função ligeiramente diferente do VAV conjuntivo. Ele tem uma função muito importante num negócio que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é a cadeia narrativa. Cadeia narrativa é quando você tem o VAV conjuntivo, ele vai fazer com que os tempos verbais se transformem à medida criando uma cadeia conjuntiva. Normalmente você tem uma cadeia conjuntiva que te ajuda a delimitar a perícope daquela coisa. Tá? Cadeia conjuntiva não, cadeia narrativa. A cadeia narrativa normalmente é feita com o VAV conjuntivo. Perdão, VAV consecutivo. VAV conjuntivo é esse que soma simplesmente. Tá? O VAV pode significar e também, pois, uma série de coisas, mas ele sempre tem essa ideia conativa, essa ideia de fazer uma conjunção com o outro. Tanto é que eu lembro que eu tinha um professor de hebraico, que toda vez que ele falava um dos nomes que as gramáticas dão a esse VAV conjuntivo, que era o VAV copulativo, ele não suportava e ria. É o VAV copulativo. Coitado, ele não conseguia pensar em copulativo sem pensar naquilo, né? Mas vamos lá. Gente, deu para dar uma lembrada geral no substantivo? Geral, sim. Agora, a tarefa principal, protagonismo é do aluno. Tá? Paulo Freire. Protagonismo, não, é antes dele Piaget. Tá? Piaget, antes do Paulo Freire. O Paulo Freire só copiou o Piaget. Então, protagonismo é do aluno. O aluno é o sujeito da educação. É quem vai construir o conhecimento. E aí, cara, tem que ler a teoria. Minha sugestão, estou repetindo aqui para ficar gravado, não precisa entregar os exercícios feitos. Não precisa, eu quero o resumo. Os exercícios dessa lição, de outras lições, talvez eu peça o exercício. Tá? Mas dessa lição é para te ajudar a fixar a matéria. Então, minha sugestão, cai dentro do exercício. Tá bom? Até porque a teoria sem exercício ela não faz tanto sentido. Para aprender, é claro. O exercício ajuda muito, ajuda muito. É difícil de fazer, é cansativo, mas a cabeça grava melhor. Ok, gente? Já vou colocar aqui os capítulos que estão faltando. Tá? Marcelo,
não fica angustiado com o tamanho do resumo. Tá bom? Ah, não estou angustiado com o tamanho do resumo, eu estou preocupado com. Por exemplo, gênero dos substantivos. Você já colocou ali a resposta. Eu vou fazer um resumo copiando a resposta que está ali. Sim. Note bem, não é uma resenha. Resenha, você precisaria copiar e comentar. Não é uma resenha, é um resumo puro e simples. E um resumo que seja compreensível, um resumo que seja tipo cola. Sabe aquela coisa de... eu sei que vocês nunca colaram na escola, mas eu conheço gente que a melhor maneira de estudar era preparar uma cola. O cara preparava a cola, levava a cola por segurança, às vezes ele não precisava olhar nada, mas toda a matéria, o cara conseguia... Eu conheci um cara que ele punha toda a matéria dentro de uma caneta Bic, cara. Provavelmente alguns de vocês já fizeram essa façanha. Aula de história ainda. Tinha uns caras que faziam umas coisinhas assim, que era um pergaminho, cara, escrito em letras minúsculas, que o cara desenrolava. Aquilo era uma tecnologia avançadíssima. Cara, se eu fosse professor de 2º grau, eu ia dizer para os alunos, façam cola para essa matéria. Muitos alunos vão aprender muito mais, cara. Muito mais. Até porque hoje a gente tem todo o conhecimento necessário no celular. Eu quero que vocês entendam os conceitos. Isso que é o importante. Falou em substantivo hebraico, eu quero que vocês lembrem que ele pode ter prefixos, ele pode estar no construto, pode estar no absoluto, ele pode ser masculino, pode ser feminino. Olha que resumo rápido que eu fiz aqui de 5 capítulos. Dá até a ideia de fichamento, que você vai fichando aqueles fichamento, melhor ainda. Pensa em fichamento. Pensa em fichamento. Tá? Ok. Tá, Marcelo? Fica tranquilo. Eu acho que a sua preocupação é real, é verdadeira, mas não pensa em resenha, não pensa em resenha crítica. Não é isso que eu quero que vocês façam. É um resumo. Resumo é condensar o conteúdo, tá? E com as suas variações. Claro, o artigo normalmente tem um patá embaixo. Quando ele vem seguido de um aleph, esse patá vira Kamet Skadol. Quando ele vem seguido de um men, ele vira Hirek. Está lá, resumo. É isso que eu quero. Valeu? Beleza. Gente, bom descanso para vocês. Bem-vindos às aulas de hebraico. Esperamos que esse trimestre, que vale por um semestre, valha realmente por um semestre. Tá bom? Amém. Como fim de hebraico. Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau, Valeu, tchau. galera. Valeu, professor. Ótima semana. Oi, diga. O senhor tem algum 0800 no Brasil que eu possa entrar em contato? A biblioteca simplesmente sumiu. Aquele problema não era só do dispositivo, não. Minha biblioteca sumiu. Será que eu posso lhe mandar? Manda para mim um WhatsApp. Deixa eu te dar uma sugestão. Eu mandei o WhatsApp lá, o senhor não viu? Eu vi, eu só não tive tempo de assistir o que você fez. Então, Perdão, mas só tem, se o senhor tiver um 0800, eu dou uma ligada, eu mesmo. Eu preciso de uma assistência técnica. Eu preciso eu não lembro de ter mexido em nenhuma configuração. Não mexi em nenhuma configuração. Deixa Simplesmente eu te dar sumiu. uma sugestão simples. Deixa eu te dar uma sugestão simples. Entra no site. Já passei o e-mail para lá. Não, não é isso. Olha só. Vou te mostrar aqui. O que aconteceu com ele é que a biblioteca do Logos sumiu. Por isso que ele está me perguntando. Se alguém quiser saber como fazer, você vai lá. Olha. Pode parar de gravar se quiser. Ele está aberto aqui. Sim, logos.com, né? Você pode pôr /pt para ir para o português. Tá? Você está vendo aí? Aqui, estou vendo aqui. Tá? Tá vendo aí? Baixar o Logos.
Tá vendo aqui? Sim. Aí, Mas isso nós não fizemos quando nós instalamos, nós sim, todos eles já? mas pode ter acontecido por alguma razão dele ter se perdido. Isso pode ser vírus, pode ser falta de espaço, pode ser que na instalação você tenha tido algum problema. Então, mas eu já tinha mexido já na biblioteca, ela já estava lá. Isso acontece. Minha sugestão, se tem um bom antivírus... Antivírus? Não, tem um gratuito. Cara, investe no antivírus. Tá, beleza. Tá? Porque esse tipo de coisa acontece quando você tem vírus. Ele começa a comer coisas, esconder coisas no seu computador. Aí você vai fazer o seguinte, depois de passar o antivírus, tem um anti-malware também, que é bom. Ele tem um gratuito, eu vou te mandar, é Malwarebytes, alguma coisa assim. Se eu puder me mandar aí no WhatsApp. Ele faz uma limpeza geral. Aí você vem aqui, baixar Logos, download. Ok? Você como se ele fosse baixar a biblioteca novamente. Exatamente. Aí você vai pegar, baixe Windows. Clica aqui. Ele vai baixar para o teu computador um programinha setup bem pequeno. Você clica aqui, ele vai aparecer lá, setup. Ele abre em menos de 1 minuto. Depende da velocidade da sua internet. Aí você vai lá, depois que você fez uma limpeza geral no computador, viu se ele tem malware, viu se ele tá, manda instalar de novo. Você já está instalado, instala por cima? Sim. Ok. Vê se funciona, tá bom? Não, beleza, mestre. Eu vou te mandar o anti-malware, é esse aqui, olha, você escreve aqui, olha, anti-malware, tá? Anti-malware. Você clica aqui. Mas você instala ele no computador? Instala. Esse Sophos eu não conheço, melhor software, a Vira, ele vai pedir para você colocar. Eu acho que esse Malwarebytes é um dos melhores e é gratuito. Ó, Malwarebytes. Download. Tá? Você clica aqui, pode baixar ele, download for Windows, download gratuito, desliga todos os programas e passa. Você vai descobrir um monte de coisa enroscada no teu computador. Você vai ficar impressionado com a quantidade de coisas que você tem lá e não sabe. Beleza. Elimina tudo. Passa um bom antivírus. Limpou. Vê lá se não volta a funcionar, porque às vezes volta a funcionar. Não voltou? Vai lá e baixa. E você não tem um 0800 no Brasil, você tem um e-mail. E eles normalmente respondem. Tá? Não, beleza, mestre. Os americanos respondem em 2 dias. Mas tem que escrever em inglês. Os brasileiros eu já não sei, porque eu nunca tentei. Mas eu já usei o suporte /logos.com, uma coisa assim. Eu já usei. Não, eu acho que tem lá o português, eu acho que é Fate Life. Já passei o e-mail para ele já. Então, mas eu vou investir no bom vírus e vou instalar esse agora aí, esse anti-malware. Malwarebytes. Malwarebytes. É um dos melhores. Tá bom? Obrigado, mestre, pela sua. Pode ter acontecido com o seu Logos, é isso. Ele pode... Eu uso quase todo dia, pô. Tô indignado aqui que tem uns 3 dias que minha biblioteca simplesmente sumiu. Entra no online e começa a usar o online. Esse aqui, ó. Quer ver? Tá aqui, ó. Abra o app online. Então, mas será que se eu baixar lá no online vai para minha? Não, ele não vai baixar. Você vai usar ele na internet. Essa é a vantagem. Tá? Então, você vai abrir aqui, ó. Aqui é um estudo que eu estou fazendo de Levíticos e tal. Ó, hebraico. Isso tudo está lá na internet. Entendi. Tá? Então, se você precisar usar, usa o Google Logos App Web. Logos App. Outra coisa, onde é que eu baixo? Eu baixo no meu, na versão gratuita eu sei. No meu, eu baixo aonde? Não entendi a sua pergunta. Por exemplo, para eu baixar a biblioteca na versão gratuita lá no online, eu sei onde é que é. E no meu? Para baixar a biblioteca, no download lá. Deixa o padrão.
Deixa um padrão, porque ele vai provavelmente instalar no Drive C, lá no Drive C, ele tem um lugar específico onde ele guarda a biblioteca. Se você quiser mudar isso, na hora de fazer o setup, pede para fazer o setup personalizado, e aí você muda. Eu, por exemplo, eu tenho dois HDs no meu computador, eu estou colocando os dados no segundo HD. Então, eu botei o Logos todo no segundo HD, que tem mais espaço. Entendi. Para não ficar comendo espaço do Drive C, porque o Drive C, em geral, eu uso para programa só. Olha, Tá? Mas alguma obrigado. coisa do Logos, o engine dele, né, que é o motor dele, fica sempre no Drive C, não tem jeito. O que fica, que você pode mudar de drive é a biblioteca. Você Não, também beleza. pode, ao customizar, você pode baixar uma biblioteca menor do que a biblioteca que você usa normalmente. Você pode baixar só os comentários, só as coisas em português e tal, e deixar o restante para quando você precisar, você vai precisar de tal recurso. Ele pergunta, esse recurso está online, você quer que baixe? Ok. Aí você baixa o recurso quando você precisar. Isso economiza espaço. Não, ok, mestre. Obrigado aí pela tua orientação. Uma Tá outra bom? coisa que eu queria saber do senhor, é quando eu estou lendo algum livro lá no Logos e quero marcar a página. Eu não aprendi a fazer isso. Eu vou Quer pôr gravar um vídeo em relação a isso? Eu vou gravar um vídeo sobre isso lá, e vou pôr lá no classe do Logos. Eu te agradeço, porque às vezes eu estou lendo um livro lá, estou querendo marcar onde eu parei e eu não consigo marcar. Sim. Vou, O que entendeu? você pode fazer é uma programação de leitura, e ao ler o livro, você fecha ele, quando você abrir novamente, ele vai abrir exatamente no ponto que você parou. Mas tem essa opção lá, programação de leitura? Tem. Eu poderia gravar um vídeo lá no Logos. Você entra lá em documentos, quer ver? É que eu tirei aqui, né? Deixa eu ver aqui. Documentos, dentro de documentos, Sim. você clica aí, novo. Novo plano de leitura. Espera aí, deixa eu fechar aqui, deixa eu coisar aqui junto. Documentos. Tá ali Abriu. azulzinho, novo plano de leitura. Não tem aqui nenhum novo, não. Não? Abrir documentos. Deixa eu mostrar aqui. Aquela lupinha, tipos, lista de palavra, grupo, classe de hebraico 1, papai hebraico 1. Deixa eu ver. Não tem nenhum. O seu não está assim? Novo. Novo. Novo tem, achei. Então, novo, você clica documentos, né? Plano de leitura. Novo plano de leitura. Aí você vai pôr, escolha um plano definido, gera um plano de leitura personalizada. Você vai pôr o personalizado. Aí você vai dizer, adicionar uma sessão de leitura para... Aí você hoje. Pode começar no dia que você quiser. Aí escolha um recurso aberto ou digite uma referência. Vamos dizer que você queira ler Calvino. Vamos ver se ele aparece aqui. Calvino. Se você clicar aqui, ele deve abrir... a melhor maneira é você já deixar aberto o que você quer, e aí você pega um recurso aberto. Entendi. Ó, escolha um recurso Mas aberto. se porventura nessa referência eu posso digitar o nome do livro, ele vai também? É que essa referência aqui é para a Bíblia. Daniel... Ah, tá. Tá vendo? Entendi. É para a Bíblia, eu tinha esquecido disso. Para o livro, a melhor maneira é você fazer, quer ver? Adicionar aqui, plano de leitura, deixa eu ver. Novo plano de leitura. Gerar um plano de leitura. Gerar um plano de leitura. Então, ler todas as passagens por padrão, e aí você vai escolher, né, o que você vai querer ler, vem aqui a biblioteca, que parte da biblioteca você vai querer ler. Então, você muda, a primeira coisa que você vai fazer é mudar aqui. Eu quero alguma coisa de Calvino. Então, eu quero aqui o livro de Romanos de Calvino. Clicou. Ok. Aqui. Leia todas as passagens de Romanos todo dia, Romanos de Calvino todo dia, começando de hoje. Começando e terminando em um ano. Não, eu quero ler
quero ler em 6 meses, né? Entendi. Tá? E aí eu digo aqui, olha, ele já dá, tá vendo? Já Entendi. dá aqui. Aí você Show vem de aqui, bola. ó, Agora páginas sim. 3 e 4. Tá aqui, ó, Romanos, aí você começa a leitura, ok? Você vai lendo, páginas 3 e 4, chega uma hora aqui que ele diz assim, terminei de ler. Onde é que está aqui? Eu acho que no caso do plano de leitura, você tem que... você abre o documento, está aqui, olha, leia SCBJ tal em 1 ano. Editar, visão geral, calendário... Deixa eu ver a visão geral aqui. Páginas 3 e 4. Está aqui. Aí ele começa a ler, páginas 3 e 4. Aí eu acabei de ler, ele automaticamente, ele já marca lá, não preciso fazer nada. Não, o ideal é você marcar. Então, você vai clicar aqui, você vai fazer assim, ó, marquei, tá? Aí, amanhã, quando você chegar aqui, amanhã já vai aparecer a próxima leitura. Ok. Aí você já vai direto para a leitura. E aí você pode fazer o seguinte, colocar aqui na página inicial. Então, olha aqui, ó, ler Calvin, tal. Quanto que eu já li? 65%. Ler análise do discurso hebreu. Eu li 4%. Mas automaticamente ela não vai para aí, não? Não. Ela vai aparecer lá embaixo. Quer ver? Não, você vai fazer assim, quer ver? Para ela vir para cá, você está vendo esse mais aqui? Tá. Aí você vem aqui, ó, plano de leitura. Ele vai abrir os planos de leitura existentes. Tá? O que eu acabei de fazer deixa eu ver, tem uns planos prontos, ou tem o localizar aqui, olha, Romanos. Deixa eu ver se ele tem aqui. Não achou. Você tem que pegar o código aqui. Aí, ao fazer isso, você adiciona, ele vai aparecer lá embaixo, aí você clica nele e puxa para cima. Beleza, mestre. Tá bom? Desculpa e tomar um pouco do teu tempo aí. Não tem problema. Isso aqui já vale até, eu vou cortar esse pedaço do vídeo e vou botar lá no... Tá ok, obrigado. Fica com Deus, boa noite, bom descanso pro senhor. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, mestre.